Vamos à nossa aula sobre juros. Vamos ver o que é juros, taxa de juros, regime de capitalização simples e composto, ou falando em outras palavras, juros simples e compostos. E um pouco também sobre a notação, sobre vermos alguns exemplos e alguma notação como, por exemplo, fluxo de caixa, que a gente vai ver mais ao final da aula. As definições, muitos de vocês já conhecem, o que é o capital, juros, montante. Vamos a elas. O capital, ele é a quantia emprestada, ele é a quantia inicial daquele empréstimo ou daquele valor, né, que foi investido. E esse valor emprestado, depois de algum tempo, ele recebe um pagamento pelo empréstimo, ou recebe uma recompensa pelo valor investido. E essa quantia que ele recebe, ou que paga, né, depende de que lado estamos, ela é chamada de juros. Então, o capital é aquela quantia inicial, passou um tempo, acrescenta-se um valor, ou retira-se, que é chamado juros. E os juros mais o capital, então é o valor, digamos assim, atual daquela quantia, é chamada montante. Então, o montante é o capital mais os juros, como está aqui na nossa expressão. Aqui ao lado está, em parte do livro, tem esse conteúdo, no livro do CEDERJ, na aula 2, e no livro do IESE, no capítulo 2, de sessões de 1 a 5. Dado essas definições do que é capital, juros e montante, vamos à seguinte observação, antes de falarmos de taxa de juros, é que a gente já viu aumento e reduções sucessivos. Os juros, ele é um aumento sucessivo daquele valor, daquela quantia. E quem ainda ou esqueceu um pouco da aula anterior, ou não conseguiu compreender direito aquele conteúdo, reveja a aula, ou releia, né, se você prefere ler no PDF, ou faça os dois. A aula que está lá com o título 5, porcentagem, aumento e reduções. É a última aula nossa. Bom, visto o que é juro, taxa de juros, ou melhor, juros, vamos ver agora o que é taxa de juros. Os juros é aquela quantia paga, então é um valor pago. Agora, a taxa de juros é a porcentagem que aumentou aquele valor. Em outras palavras, é a razão entre os juros e o capital. Ou seja, aquela quantia que aumentou dividido pelo valor inicial. Ou seja, é a porcentagem que será cobrado num determinado período. Quanto que aumentou aquele valor, só que qual a porcentagem do aumento. Então, a taxa é os juros dividido pelo capital. Para a taxa de juros é usado, isso em todos os livros de matemática financeira, matemática básica, etc, etc. É usada a letra I, que vem do interest, do inglês. E a palavra interest significa juro, vantagem, lucro. Okay? Então, essa vem desta palavra aqui, interest. Bom, ou se você viu que a porcentagem do que é a taxa é o juro sobre o capital, dependendo aí do valor que você calcular, se queremos calcular os juros, é o capital vezes a taxa. Porque é comum, quando a gente vai lá pegar um empréstimo, a gente fala assim, o juro é 2% ao mês. Então, a gente coloca o nosso 2% aí para ver qual o valor daqui a um mês que vamos ter a nossa dívida. Ou, quando a gente faz um investimento, a poupança rende, acho que 0,5% ao mês. Então, passou um mês,
vai ser o valor que a gente colocou lá na poupança, mais 0,5% daquele valor. Não, melhor, mais não, né? Vezes 0,5%, que é 5 sobre 1.000. É um valor bem pequeno, mas é o que rende lá a poupança. Então, juros é a quantia, taxa de juros é a porcentagem, o valor em porcentagem daquele aumento. E a taxa de juros, e os juros em si é o aumento, o valor do aumento. A taxa de juros está associada então a um período de tempo, igual eu falei no caso da poupança, que é 0,5% ao mês. Então, é quanto que aumenta em cada mês. E às vezes, ela está escrita de forma abreviada. Às vezes no exercício, ou aqui está errado. Aqui é ao mês, é AM. AM. Sim. Bom, AM é ao mês, AA é ao ano. Então, se eu falo 10% AA, está lá escrito no livro. Então, é 10% a cada ano que vai aumentar. AM é ao mês. Tem outros também, ao semestre, ao bimestre, mas o mais usado é ao mês e ao ano. Os juros, há dois modos de calcular juros. Juros simples e juros compostos, ou também chamado de regime de capitalização simples ou regime de capitalização composta. Juros é aquele valor quando a gente paga, que é para receber quando a gente faz um empréstimo ou compra um veículo, compra um objeto, etc, etc. É a quantia que a gente paga. Capitalização é quando a gente faz um investimento e recebe aquele valor. No caso, o banco ou a financeira, né, que nos paga aquele valor. Mas a ideia é a mesma. A porcentagem, a ideia matemática é a mesma. Tem um capital, apliquei ali uma taxa todo mês, seja a ser pago, ou seja a ser recebido, aquele valor segue aquela regra. Esse primeiro modo que vamos ver, que é o juro simples, ele não é muito usado no mercado financeiro, nem pelas lojas, nem pelas imobiliárias, etc, etc, porque o outro modo, ele rende mais juros. A gente já vai ver a diferença mais à frente na nossa aula. Falando sobre os juros simples, eles são os juros em que aquela porcentagem, aquela taxa de juros, é sempre calculada sobre o capital, sobre aquela quantia inicial. Então, os juros que for gerado no primeiro mês, ele não é incluído, né, para calcular aquela porcentagem, para calcular os juros no segundo mês. A gente já vai ver mais à frente um exemplo. Nesse caso, quando os juros vai ser sempre o capital vezes a taxa de juros. Se passa um mês, eu vou somar o capital vezes a taxa de juros a cada mês. Então, se eu tenho N, o número de meses, então vai ser N vezes, vou somar o capital vezes a taxa de juros N vezes. Ou, se for mês, N meses. Se tiver lá a taxa de juros ao ano, N vai ser o número de anos, do valor, etc. Portanto, o montante, como a gente viu lá no nosso primeiro slide, o montante ele é o capital mais os juros. Portanto, o capital, ou melhor, o montante ele é o capital mais o capital vezes a taxa vezes o número de períodos. Portanto, temos essa aqui, expressão aqui abaixo para calcular o montante, ok? Então, J é o juros, C é o capital, I é a taxa de juros e N é o número de períodos. Observe bem a diferença novamente. I é em porcentagem, J é um valor, em geral dinheiro. Isso. Vamos ao exemplo então primeiro exemplo de juros simples. Esse é um dos exemplos mais clássicos, porque calcular porcentagem, calcular
a porcentagem 10%, calcularmos 10% e calcularmos a porcentagem sobre 1000 são modos mais simples. Não precisamos nem de calculador. Então, no juro simples, no primeiro mês, qual vai ser o juro pago? Acrescentado, né, ao capital, para formar o montante. 10% é 10 sobre 100, ou seja, vou pegar o valor, que é R$1.000, e multiplicar por 10 sobre 100, que é igual a 0,1. Portanto, quando passar um mês, vamos ter o juros de R$100. Quando passar o segundo mês, vamos fazer a mesma conta. É sempre multiplicado pelo capital. Não é sobre 1.100 que vamos multiplicar esse 10%, ok? É sobre R$1.000. Bom, ou melhor, escrevendo mais novamente o que eu gostaria de escrever aqui. Não vou pegar esse valor e vou fazer 10% de 1.100. Não, vai ser 10% de R$1.000. Okay? Então, 10% de R$1.000 novamente é R$100. Então, todos os meses, a cada mês aqui no terceiro mês, no segundo mês, no quarto mês, independente do mês, vai sempre acrescentar a minha dívida R$100. Então, ao final de 4 meses, 10% é juros simples, vamos ter acrescentado ao valor, ao capital, R$400. Então, foi a dívida passou para R$1.400. Se foi de investimento, aquele valor que aplicamos de R$1.000 foi recebido se transformou em R$1.400. Aqui eu destaquei bastante o juros simples, porque quando é um exercício assim, teórico, digamos assim, igual aqui fala só de montante, aplicação, não fala, por exemplo, de aplicações tão conhecidas, aí vai estar lá destacado se é juros simples ou se é composto. Agora, alguns casos, principalmente no nosso dia a dia, quando fala cartão de crédito, poupança, alguns investimentos aí mais clássicos, principalmente cartão de crédito e poupança, são juros compostos. E até mesmo empréstimos. Financiamento imobiliário tem uma variação aí, depende do contrato. Às vezes a forma de... Os juros são compostos, mas porque tem prestações, aí a gente vai ver isso quando a gente for ver capitalização, melhor, saque, price, o modo, né, de sistema de amortecimento da dívida. Mas isso lá para o nosso fim da nossa disciplina. Certo? Então, nos exercícios mais teóricos vai estar escrito se é juros simples ou composto. E no dia a dia já vai estar subtendido lá, porque em geral, na enorme maioria das vezes, são juros compostos. Um outro exemplo, ainda usando essa expressão dos juros simples, porque nos juros simples é o capital, ou melhor, os juros é igual ao capital vezes a nossa taxa lá de juros, vezes o número de períodos. Vamos ver isso nesse exemplo. O investidor realizou uma aplicação de R$25.000 pelo prazo de 6 meses. Ao final da aplicação, ele teve um lucro de R$1.500. Para que isso ocorresse, a taxa de juros simples mensal usada na aplicação foi... Então, juros simples, vamos usar essa expressão. Ele recebeu 1.500, então nosso J aqui é 1.500. 1.500. O capital foi 25.000. 25 mil. A taxa de juros é o que a gente quer saber. Então, e N falou aqui que foi 6 meses.
Então, N foi 6 meses. Aqui uma observação. 6 meses, então qual vai ser o tempo? Qual vai ser o tempo que vai estar lá na minha taxa de juros? Ao mês. Uma porcentagem lá ao mês. Okay? Então, por isso ali está o tempo em meses, a taxa de juros que vamos obter nessa expressão é uma porcentagem que vai ser acrescida ao mês. Bom, fazendo aí as contas, simplificando aí esses zeros, etc, etc, vamos chegar que I é igual a 1 sobre 100. 1 sobre 100. 1 sobre 100, 1 dividido por 100 é 1%. Então, 1%. 1%. Ok? Então, a taxa de juros foi 1%. Vejamos agora mais um exemplo, que também está em uma dessas nossas referências aí, no primeiro slide, do primeiro slide. Um investidor aplicou 30 mil reais numa caderneta de poupança e 20 mil num fundo de investimento, pelo prazo de 1 ano. A caderneta de poupança rendeu no período 9% e o fundo 12%. Vamos calcular a taxa global de juros recebidos pelo investidor. Aqui, embora usamos apenas os juros simples, ou seja, os juros... Na verdade, aqui não é exatamente os juros simples, aqui é verdade porque os juros simples e os juros compostos, quando eu estou falando de um único período, 1 ano, então um único período de tempo, essas duas taxas vão se equivaler, tá certo? Não importa que a gente use. Bom, vamos então à resolução. Chamamos de J1, o juros da caderneta de poupança, e J2, o do fundo de investimento. Usando aquela expressão, que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o número de período. Então, vamos às informações que temos. 30 mil reais, então a poupança foi aplicada 30 mil reais, ou seja, o J1 é 30 mil, aí a poupança rendeu 9%, então 9%, 9 dividido por 100 é 9, 0,09. Então, fazendo os cálculos, vamos obter 27%. Agora, os cálculos para os juros do fundo de investimento. O fundo de investimento foi 20 mil reais, então a quantia cobrada foi 20 mil reais, vou colocar aqui uma cor diferente. Ok. 20 mil reais. E temos aqui então os juros 20 mil vezes 12%. Então 12%, 12 dividido por 100, 0,012. E então isso deu 2.400. Então, juntando esses dois juros, o valor recebido foi de 5.100. Então, para calcular a taxa de juros, a taxa de juros é o juro dividido pelo capital. Então, 5.100 dividido por 50 mil, 20 mais 30, deu 50, então deu 0,102, que é 10,2%. Aqui, novamente, uma observação. Por que está ao ano esse valor encontrado? Porque o nosso valor aqui é 1 ano. Então, o período está em ano, a taxa de juros também vai, calculada usando essa expressão, vai ser ao ano. Agora, o regime de capitalização composta. A diferença agora é porque o juro é calculado sobre o montante e não sobre o capital. Ou seja, temos lá um valor.
um determinado valor. Suponha que temos lá uma linha do tempo, aí aqui um valor. Daqui a pouco já vamos falar porque representamos esse valor com uma seta. Aí esse valor vai render uns juros, tá certo? Então quando eu chegar aqui no primeiro mês, vai ser, por exemplo, 10% desse valor. Quando eu chegar aqui, né, no segundo mês, vai ser 10% do valor inicial, mais os juros que foi aqui acrescido no primeiro mês. Certo? Então, como fazemos esse cálculo? Usando aquela expressão, aqueles valores que a gente viu de aumentos sucessivos da aula anterior. Se a gente tem lá um capital, passou o primeiro mês, ou passou o primeiro período, seja ano, etc, etc. Aí qual vai ser o valor dele após um período? 1 mais I, passou o primeiro mês, 1 mais I. Aí, quando eu chegar ao segundo mês, qual vai ser? Não vou multiplicar só o capital por 1 mais I. Vou multiplicar toda a minha expressão por 1 mais I. Aqui o segundo mês. Quando chegar ao terceiro mês, para calcular vai ser 1 mais I novamente. Então, aqui vai ser 1 mais I elevado a N, em que N é o número de períodos. O número de períodos que foi calculado esses juros. Porque se eu tenho uma quantia, se eu aumentei ela 10%, por exemplo, aumento de 10%. Como que a gente pega essa quantia? A gente pega a quantia, no primeiro mês vai ter aumentado 1 mais 10 sobre 100. Né? Ou seja, 1 mais 10 sobre 100 é 0,10. Né? Passou um mês, aumentou meu valor lá em 10%. Agora passou o segundo período, segundo mês. Vou ter que multiplicar novamente por 1 mais 0,10. E aí vai multiplicando aí o número de meses, o número de períodos. Esse aqui é um exemplo de um aumento de 10%. Quando a taxa aqui é diferente, então vou multiplicando a cada mês 1 vezes I. Vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo, voltando novamente àquele caso, R$1.000 a 10% durante 4 meses. Qual vai ser o valor? Vocês lembram lá no juro simples? Aumentava R$100 a cada mês. Agora já observe aqui, no primeiro mês foi os mesmos R$100. Porém, quando deu o segundo mês, já houve diferença. Foi para 110, o terceiro mês foi para 121, o quarto mês foi para 133. Não é sempre os R$100 como antes. Aqui, se quiséssemos já usar a expressão, digamos assim, a fórmula lá dos juros, aqui do slide anterior, que os juros é igual ao capital 1 mais I, ou melhor, o montante é o capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, como faríamos esse exemplo para calcular R$1.000, 10% ao mês por 4 meses? Usaríamos que a expressão que o montante é o capital, que no nosso caso é 1.000, vezes 1 mais I, então 1 mais. A taxa é 10%, então 0,10. Ou seja, 10 sobre 100, ou 0,1, enfim, por um período de 4 meses. Okay? Aí fazendo aí na calculadora, 1.000 vezes 1,1 elevado a 4, então 1,1 elevado a 4. Vai dar 1,46, 41, aí multiplica por 1.000, isso vai dar 1.000, esse mesmo valor que está aqui em cima, 1.464,10, 1.464
Isso usando a expressão. Agora vamos olhar, olhando mês a mês, esse aumento. Como foi a evolução desse valor. Observe. Voltando aqui a cor. Bom, vamos voltar aqui. Quando temos 10% de 1.100 reais. Primeiro mês aumentou 100 reais. Quando chegou no segundo mês, é 10%, então o montante passou para ser 1.100. Quando chegou no segundo mês, é 10% de 1.100. Okay? Aí, então, aumentou para 110 reais. Isso. E, então, 1.100 mais 110, 1.210 reais. Não é só 1.200 reais, não. Pegamos esse 1.210 aqui e fazemos 10% desse valor. Quanto é 10% de 1.210? É 121 reais. Então, peguei a dívida, aumentou 121 reais, foi para 1.331 reais. Isso. Aí, esse 1.331 reais que temos no fim do terceiro mês. Fazemos 10% desse valor. Obtemos 133,10, então a dívida aumentou 133,10, portanto foi para 1.464, como já havíamos estabelecido. Usando a fórmula, enfim, a expressão para o valor do montante usando juros compostos. Chegamos aqui também ao mesmo valor, ok? Então, a principal diferença quando a gente compara juros simples e juros compostos está exatamente aqui nessa passagem. Porque não é sempre 100 reais, não é sempre 1.000 reais ao calcular essa passagem. Vai aumentando aqui este valor. Okay? Então, se atenta a essa diferença que é o que diferencia os juros compostos. Vamos a um outro exemplo. Temos um capital de 5.000 reais, é aplicado a juros compostos, durante 4 anos a taxa de 20% ao ano. Calcular os juros e o montante para cada período. Aqui também, por ser um exemplo inicial, foi feito no livro do IES, usando aquela expressão que a gente fez a cada mês. Pegamos os 5.000, aumentamos 20%, então 20% de 5.000 é 1.000 reais. Depois de... Então, no primeiro mês, a dívida de 5.000, ou melhor, no primeiro ano, o valor passou para 6.000 reais. Aqui, quando fala capital, pode ser dívida, ou pode ser financiamento, ou pode ser fundo de investimento, aplicação de investimento, enfim, é capital. Tanto dívida quanto capital, tanto dívida quanto capitalização, segue a mesma regra de aumento, de variação ao longo do tempo. Então, o primeiro mês passou para 6.000 reais, aí fazemos 20% de 6.000, é 1.200 reais, aí calculamos, após 2 anos, acrescentamos esses 1.200 reais aos 6.000, então obtemos 7.000 reais. Fazemos aqui novamente o terceiro. Então já temos 7.200, calculamos 20%, obtemos 1.440. Então somamos esse 1.440 ao valor e obtemos então 8.640. E a mesma coisa, pegamos esse valor, calculamos 20% e pegamos esse novo juros e acrescentamos nesse 1.728 mais 8.640 e obtemos 10.368. Então, aqui, como está no desenho, no primeiro mês aumentou 1.000 reais, no segundo mês aumentou 1.200 reais, no terceiro mês 1.440 e no quarto mês aumentou 1.728. Então, o aumento foi aumentando, né? Digamos assim, os juros foi aumentando, tá certo? Não aumentava sempre uma quantia fixa, como era o caso do juros simples. Algumas observações.
No Brasil, o regime de juros, a maioria dos países, bancos financeiros no Brasil e fora do Brasil também se usa juros compostos. E, embora haja o juro simples, ele é pouco usado em operações financeiras, certo? Quando a gente vai comprar um produto, quando a gente vai fazer um investimento, etc. Mas, nos casos tradicionais, igual eu comentei, que são os casos como cartão de crédito, desconto de títulos, poupança, empréstimo pessoal, etc., já está lá, sempre juros compostos. São aquelas práticas mais consagradas. Agora, quando tem algo assim, uma operação que não é tão, ou às vezes não é tão usual, ou às vezes algumas costumam ter variação quanto ao regime de capitalização, digamos assim. Então, aí tem um contrato. Quando a gente faz lá uma determinada operação, tem um contrato. Não for aquelas operações tão tradicionais. Agora, comparando essa variação do juros simples para os juros compostos, no regime de capitalização simples, o aumento cresce em PA, uma progressão aritmética. Por quê? Aqui no regime de capitalização simples, a gente tem lá o montante é igual. Então, vai ser o capital mais N vezes os juros. Então, é o N vezes I vezes C, que é o capital. Então, vai sempre aumentar. Esses juros, como a gente viu, ele é o capital vezes a taxa. Então, sempre vai aumentar essa quantia fixa. Então, aumentar uma quantia fixa é uma progressão aritmética. Agora, aumentar no sentido de somar uma quantia fixa, é sempre somar uma quantia fixa, é uma progressão aritmética. Agora, nos juros compostos, vamos ter uma progressão geométrica. A variação daquele valor, a variação do montante, vai ser uma progressão geométrica de razão 1 mais I. Por quê? Lá na capitalização composta, no juros compostos, etc., o montante é o capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, pegar um valor e multiplicar ali uma quantia fixa, sempre na mesma quantia, é uma progressão geométrica. Okay? Então, somar uma quantia fixa, progressão aritmética, que é o caso do juros simples. Multiplicar por uma quantia fixa é uma progressão geométrica, que é o caso dos juros compostos. Bom, o tempo, uma outra última observação é que o tempo que a gente fez nos exemplos anteriores, a gente usou um número inteiro de períodos, por exemplo, 5 meses, quando a capitalização era ao mês. Em anos, um número inteiro de anos, quando a capitalização era ao ano. Mas, também, esse valor pode ser não inteiro. Então, se a capitalização lá é ao ano e ficamos lá 7 meses, deixamos lá o nosso dinheiro investido 7 meses, qual vai ser o valor retornado? 7 sobre 12 vezes aquela, aqui no expoente N, tanto aqui quanto na simples quanto na composta, pode ser um número fracionário, por exemplo, 7 dividido por 2. Ou decimal, enfim, não precisa ser inteiro. Okay? Por último, melhor, ainda não é por último, porque vamos ver o fluxo de caixa, é a comparação entre juros simples e juros compostos, vendo aí a variação do montante durante o passar do tempo, durante um período. Quando temos um valor, voltando aqui à nossa
a nossa expressão. É como se a gente tivesse essa fórmula, esse N fosse trocado por X. Quem ainda não conseguiu variar aqui. Então, como é essa expressão aqui que temos? Apagar aqui alguns. Esse N, eu vou trocar esse N por X, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar que isso é uma equação do primeiro grau, melhor, uma função do primeiro grau. Ou seja, o montante é uma quantia mais uma outra quantia multiplicando o X, tá certo? Se esse X for o número de períodos, tá certo? É uma equação do primeiro grau. Vou voltar lá para o N, mas é uma equação do primeiro grau aqui se tivermos N, okay? E aqui o montante, N. Então, equação do primeiro grau é uma reta. Agora, nos juros compostos, voltando aqui à nossa expressão, ela é uma função exponencial. Quem aí está acostumado a ver função só com x, né? Vou trocar aqui o n para x. Okay. N, onde tiver n, vamos colocar x. Por quê? Aí é um valor, o montante vai ser um valor, que é o capital, vezes uma base, não é isso? Elevado a um expoente que está variando. Okay? É uma função exponencial. Então, aqui no nosso caso, temos aqui n, o número de períodos, m, o número de montantes. Isso é uma função exponencial. Okay? Não é uma parábola, não. É uma exponencial. É porque, como eu desenhei a mão, pode ser que parábola e exponencial não esteja muito claro. Mas isso aqui é uma exponencial. Então, aqui é uma reta, é uma equação, função do primeiro grau. Okay? Função do primeiro grau. E aqui é uma função exponencial. Função exponencial. Agora sim, para concluir, vamos ver o que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um modo de fazer um esquema para resolver problemas relacionados à matemática financeira. Como fazemos esse esquema? A gente coloca um eixo horizontal para marcar o tempo e colocamos um eixo, uma seta vertical para indicar a variação. A seta vertical vai estar para baixo, igual aqui nesse primeiro caso. A seta vai estar para baixo se a saída de dinheiro do caixa, tá certo? Tiver saída de dinheiro. Agora, vai ser colocada uma seta para cima, mudar aqui a cor, mudar essa cor para, bom, uma outra cor, verde. Então, agora, verde, vamos apresentar aqui essa seta para cima, se for para indicar a entrada de dinheiro. Entrada de dinheiro é uma seta para cima. Já vamos aqui nesse primeiro exemplo, que é lá um dos primeiros exercícios do livro do Ederge. Então, temos aqui a seguinte pergunta. Calcule a taxa de juros segundo as situações dadas pelo fluxo de caixa. Temos aqui a seta indicando para baixo, quer dizer que saiu R$ 2.500 do caixa. Da carteira, da conta bancária, etc, etc. Então, saiu R$ 2.500 e após um período, esse valor, um mês, lá no exercício falava em trimestre, mas um mês, etc. Após um período de tempo, saiu uma unidade de tempo, obteve, né, R$ 2.700. Qual foi a taxa de juros? Me perguntam. Então, a taxa de juros de 2.700 menos 2.500 aumentou R$ 200. Se aumentou R$ 200, como calculamos a taxa? I é igual a 200 dividido pelo capital, que é 2.500.
Então, fazendo essa conta, 200 dividido por 2.500 vai dar 8%, ok? Tá aqui a resposta embaixo. Então, vai dar 8%. Sim. Então, compreendido o esquema. Para baixo quer dizer que saiu aquela quantidade de dinheiro, para cima quer dizer que entrou aquela quantidade de dinheiro no caixa. Vamos ver mais um caso, mas pode ser também que lá no meu fluxo de caixa tenha mensalidade. Suponha que eu peguei um empréstimo. Aí eu pago lá igual aqui, R$ 2.400. Aí lá a minha dívida. Aí eu pago todo mês R$ 200. Bom, R$ 200 é uma seta menorzinha, ok? Não precisa ser exatamente proporcional, mas eu coloco uma seta menorzinha para indicar o valor que eu paguei. Ok? Minha seta aqui ficou de lado, mas é uma seta vertical, assim, um pouquinho, né, baseado ao tamanho lá, e vou fazendo a mensalidade representada por setas, ok? Do mesmo tamanho, porque a mensalidade em geral são mensalidades de mesmo valor. Bom, costuma ser, mas pode também não ser, ok? Então, entrou lá o dinheiro no caixa, a seta para cima, saiu, seta para baixo. Temos esse exemplo. Vidal aplica um capital e obtém um montante após N período. Segundo o regime de capitalização simples, calcule o valor de cada operação. Aqui um exercício também dos mais teóricos, não é isso? Então, por isso foi necessário explicitar aí qual é a capitalização, que é simples, como vai ser calculado esses juros. Então, fala aqui no fluxo de caixa, no nosso esquema, que o juro é 5% ao ano. Como fazemos esse valor na capitalização simples? Então, após N períodos, tivemos R$ 2.880. Então, esse vai ser o nosso montante. Vamos lá obter aquela expressão para a capitalização simples. O montante é igual ao capital, 1 mais o número de períodos, vezes I. Se fosse composto, a gente usar exponencial, mas como é simples, a gente usa a função linear. Bom, então temos que 2.880 é igual ao capital, que é, capital é aquilo. Lá no início tínhamos quanto? R$ 2.400. 2.400 vezes 1 mais o número de períodos, que é o que a gente quer descobrir, vezes a taxa, que é 5%, é 0,05. Então, quando passa para o lado, etc, vocês vão encontrar N igual a 4. Esse vai ser o valor, o número de períodos, né, da nossa equação. O número de períodos que foi aplicado aquele dinheiro. Então, com o fluxo de caixa já é o suficiente para obtermos bastante informações da movimentação. Assim como a gente tem uma função, a gente faz um gráfico. Aqui a gente pode fazer esse esquema, digamos assim. Aqui a referência, vou terminar a aula por aqui e bons estudos para todos.